Oi, gente, tudo bem? Estamos aqui com meus dois amigos maravilhosos no meu projeto novo, lindo, nós três em resenha. E quem são esses dois amigos deliciosos que estão aqui comigo? Gerlan Meneguzzi tá aqui, à minha esquerda, mas à direita de vocês, e José Guilherme Balestreiro. Isso, a gente tá aqui, gente, bebendo vinho, delícia, né? Temos jantarzinho com risoto do Gui, mas antes disso a gente vai conversar com vocês sobre o Deserto dos Tártaros. Nosso livro de 1940, um clássico do século XX, um dos livros considerados os livros mais importantes do século. Livro italiano de Dino Buzzati. Dino Buzzati, falecido em 1972. É isso aí, gente. Por isso que a gente tem Guilherme aqui junto com a gente, não é à toa. Ele sabe, ele entende. Gente, por que a gente está desenvolvendo esse projeto? Para a gente trazer pontos de vista diferentes, né, a respeito do livro, trazer um bate-papo gostoso. Apesar desse livro ter sido um pouquinho, assim, arrastado, né, Gerlan? O que você achou? Eu terminei ele hoje. Eu diria ele arrastado, amigo. Ele é um livro com um ritmo diferente dos best-sellers normais. Ele é um livro que não chega a ser para qualquer público. Ele é uma leitura um pouco mais culta. É um livro que ele não tem um fluxo lento demais. A gente consegue desenvolver, ele é fluido. Mas a história em si, o que ele discute, o que ele passa, não é super interessante. A sistemática que a gente costuma ver nos best-sellers. Exatamente. Ele não é um livro comercial. Ele é um livro mais intelectual. Ele é diferenciado e necessário, né? Por isso que ele é considerado um dos livros mais importantes. Ele é um livro que traz uma série de reflexões. Ele não é um livro, tipo assim, um livro comercial. Ele não é feito para vender. Ele é feito para ele ser apreciado, ele ser discutido, ele ser compreendido, a gente vê o contexto dele, por isso nós estamos aqui. A gente acaba trazendo um pouco de reflexão para o dia a dia também, para o nosso dia a dia, para a nossa vida também, ele acaba nos fazendo refletir bastante sobre isso, e principalmente sobre o tempo, né? Que é o que foi mais batido aqui no... Escolhas de vida, tempo, passagem do tempo, Eu o que a acho pessoa faz com a vida dela. Que antes da gente começar a falar sobre o que o livro traz, acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o enredo, né? Já deixar claro pro pessoal aí que tá assistindo que vai ter spoiler, tá, gente? Porque esse bate-papo aqui... Não tem como fazer isso sem dar algum tipo de spoiler. A gente pode não dar um inevitável, spoiler grande. É inevitável. Mas... como esse bate-papo aqui, ele tem um objetivo da gente discutir, né, como é que foi o transcorrer do livro, como ele afetou cada um de nós, né, como ele, né, mexeu com a gente, que eu acho que é esse o objetivo da gente estar aqui em 3 pessoas, né, não apenas para falar sobre o enredo, mas também falar sobre essas diferentes sensações que o livro provocou. A gente vai trazer spoiler, mas vamos primeiro então ao enredo bem simples, porque o enredo não é muito complexo, né? Então, nós temos um personagem que é praticamente, né, nosso protagonista e é praticamente o fio condutor da história. Isso, o Giovanni Drogo, né? Giovanni Drogo. Isso aí. Vocês querem alguém que assumir essa parte? O Zé é bom pra falar. Quer falar, Zé? Não pode falar, amiga, senão eu tô falando demais. Não, mas vocês estão aqui para isso. Então, o Giovanni Drogo, ele tem 20 anos quando o livro começa. Vocês fiquem à vontade para me corrigir se eu falar alguma coisa errada. Por volta disso aí. Né? Exatamente, na faixa dos 25. Não, 20 anos, depois, eu acho. é 20 anos, por aí. 20, não, é 25 ele já tava no forte. 20 anos, ele chega muito novinho. E aí, com 20 anos, ele é, né, chamado, ele é convocado a assumir o posto de tenente no Forte Bastiani. Esse forte... Ele acaba saindo da academia militar e já é convocado para isso. Isso. E esse forte, ele tem algumas características muito peculiares. É um forte que pouca gente conhece, ele fica bastante, assim, relativamente afastado da cidade, fica numa fronteira e ao lado, assim, numa divisa, tem um deserto que acredita-se que através desse deserto
essa cidade, né, esse estado, esse local, que a gente não sabe qual é, porque o autor não especifica que lugar é esse. Ele não mostra muito o aspecto geográfico do livro, ele só escreve. Pois é, através desse deserto, acredita-se que esse território, né, que eles pretendem defender, será atacado por tártaros. Por isso se chama o deserto dos tártaros. E através, né, dessa fronteira aí, desse forte, eles ficam avistando esse deserto. Assim eu entendi. E aí, gente, esse forte, ele é bastante, na minha visão, assim que ele chega, ele vê um lugar meio decadente, né? Então, ele sai da cidade dele, vai para o forte, já a caminho do forte, quando ele chega, ele se depara com um lugar que não era aquilo que ele esperava. Ele sai cheio de sonhos, ele sai achando... Na verdade, ele chega tipo assim, cheio de muita expectativa, né? Ele sai achando que aquilo é o início de uma carreira gloriosa. Promissora. Ele sai assim, como todo jovem, todo adolescente, quando você tem 20 anos. Você sai com aquela energia toda de vida e com aquela expectativa toda que você cria para uma vida que está se descortinando. O início da sua vida, você chega com aquele... vai com aquele entusiasmo. Quando ele chega, é o primeiro baque dele. Bom, o lugar não é esse lugar de sonho. É afastado demais, é encravado no meio de umas montanhas, é de fundo para um deserto. Na verdade, esse forte, ele é um forte da região de fronteira. Então, se imagina que numa guerra, numa invasão, aquele forte é um local, assim, um local muito estratégico, que vai dar margem às pessoas que estão lá numa possível invasão a uma posição gloriosa na carreira militar. É isso aí que realmente move ele naquilo e na vida dele como um todo. Isso, aí naquele primeiro momento. E aí o cara chega lá, né? Giovanni Drogo chega, se depara com aquilo, não é aquilo que ele pensava e ele... pensa em desistir. E aí o que acontece, Gerlan? E aí ele conversando com o Capitão Ortiz, né? Que ele encontra o Ortiz logo no início lá do deserto. Ai, eu não lembro o nome de ninguém. Você tá lembrando, eu não lembro. Ortiz, ele acaba se encontrando com o Ortiz no meio do processo. E quando ele chega lá e vê que não é nada daquilo que ele estava pensando, foi sugerido para ele que ele permanecesse ali por um período de 4 meses, se eu não me engano. Isso. Né? Acho que foi isso, um período de 4 meses. E ele iria retomar para a vida dele normal na cidade, com licença médica. Ele ia ser transferido por questões médicas. Acredito que foi bem assim. Só que aí o que acontece, ele acaba ficando. Ele acaba permanecendo. Ele acaba pegando os vícios, alguns vícios local. Ele começa no início, o que parece no início é que ele se pega muito a ilusão que ele tinha da vida, porque ele era muito jovem. Ele se pega aquela ilusão, ele pensa, não, gente, eu vou segurar um pouco mais, vou ficar. Ele se pega aquela ilusão e fica. Eu tive a impressão que ele foi ficando, assim, seduzido por algumas coisas que aconteciam lá, assim, que ele foi sentindo um encantamento por algumas coisas. Na verdade, não houve não foi justo. Desde o começo até o final, você percebe-se que um senso de uma questão injusta por parte de todos os que estão ali. Tipo assim, aconteceu comigo, com ele eu vou deixar acontecer também. Com o Ortiz já havia acontecido. Então, assim, tanto que no final acontece também com o Drogo, da metade pro final, começa a acontecer a mesma situação entre o Drogo e o novo tenente que estava surgindo, que iria entrar, e ninguém fala nada. Então ninguém foi dito pra ele que aquilo ali, na verdade, eles não deixavam claramente, né? Não é legal, sugiro que você vá embora, que você não permaneça, que é uma questão viciosa, você acaba ficando aqui, tem toda essa questão do militarismo, do orgulho do militarismo. Numa determinada fase da vida dele, ele percebe que essa questão de você ir embora era um pouco relativa, não era tão simples assim quanto tinham dito para ele no início. A coisa nem era tão simples assim. Numa determinada fase, quando ele fica mais velho, quando ele tem a oportunidade de sair, ele vai conversa lá no forte e ele descobre isso, que não é tão simples sair assim. E ele é o seguinte, ele fica dando uma chance, ele chega com muita vontade, chega lá, dá aquele baque, vou embora. Mas não chega na hora da consulta médica. Quando ele vai ter a consulta médica, quando ele desiste de ir, vou ficar aqui mais um pouco. Aí depois ele fica... Gente, aí esse um pouco passa-se
chega a 2 anos. 2 anos. Aí completa 2 anos que ele fica lá. 2 anos completados, né? O que a gente sente, né? O que o livro trata? Dessa passagem do tempo, como o Gerlan falou, né? Como o Guilherme já falou, né? Então, quais são os temas que são tratados? Essa expectativa constante de que algo vai acontecer. Algo vai acontecer, que a glória, né? A realização, que eles vão, de fato, realizar algo, né? Que esse algo seria a guerra. Mas, gente, daquele deserto nunca se viu um tártaro, um inimigo. Nunca houve guerra. Então, é uma possibilidade muito remota. E eles continuam acreditando nessa possibilidade que seria... Eles se agarram à ilusão que eles criaram. A ilusão. E como ele vive naquela rotina, e aquela rotina vai acontecendo sempre do mesmo jeito, as coisas vão mudando, né? Na cidade, as coisas vão mudando. Ele já não se adapta, ele já fica desadaptado. E ele à vida sempre achando civil. que ele tá bem, que ele tá revigorado, que ele pode permanecer ali por mais um tempo, que isso não vai atrapalhar ele, que ele ainda era um cara jovem, as pessoas iludindo ele também, né? Falando, não, você é novo ainda, fica. No começo ele até foi alertado. Não, ele não foi alertado. Pelo alfaiate lá. Pelo alfaiate. O médico não. O médico ali descrevendo tranquilamente, você vai e naquele momento ele desiste, mas pelo alfaiate ele é alertado. E ali, como existe essa rotina no forte, e eles acabam fazendo aquilo todos os dias constantemente, eles não percebem a passagem do tempo. Tudo vai acontecendo, as pessoas vão mudando, os amigos vão crescendo. Do tempo, quando ele volta, a primeira vez que ele volta para a cidade, a gente vai vendo a passagem do tempo. Já tem 4 anos que ele estava no forte. Ele tira uma licença. Ele tirou a licença. Essa estadia dele no forte não foi uma coisa assim, tipo, trancafiado. Ele poderia, de tempos em tempos, sair. Mas quando ele sai, depois de um certo tempo, ele já fica desambientado à vida civil. Ele já perde os vícios que ele adquire naquela vida no forte, já começam a desambientar ele para a vida civil. Ele já não se sente à vontade. Ele volta para a cidade, ele já se sente à vontade perto da mãe dele, quando a mãe ainda estava viva, se sente pouco à vontade perto dos amigos, já se sente desambientado. Até a futura ex-namorada que ele tinha lá, a Maria. E é muito engraçado que com relação a ela. Nesse episódio com a Maria, ele tinha chance de falar para ela alguma coisa, né? Tipo, fazer uma proposta. Ele desejava que ela não viajasse, que eles tivessem a chance de se ver, ficar junto um pouco. E ela também tinha expectativa de falar, e a gente vê ali, naquele momento, é mais uma oportunidade de passar. Então, o livro, ele traz muito isso, assim, como você vai vendo o tempo passar, chances, né, oportunidades, momentos que você vai perdendo e deixando. Ele cria na verdade, assim, ele fica surpreso com a maturidade dela, com algumas mudanças que foram acontecendo, né, em relação a ela. E ela, eu acho que esperava alguma coisa dele e não aconteceu. Né? Ele já perde a ambientação para isso. Ele fica totalmente desambientado para poder viver aquilo com ela. Ele não sabe como viver, ele já está muito incorporado aos vícios do forte e ele não sabe viver isso. Então ele fica sem saber o que fazer, ele não sabe como viver aquilo. E aquilo ele já começa a pensar, gente, mas será que isso cabe na minha vida? Eu já não tenho mais essa vontade, ele já perde isso. É o que faz, os vícios que o forte começa a colocar nele, já começam a alterar a vida dele como um todo. O sistema de vida dele muda. Tanto que, na verdade, quando ele retorna para a cidade, ele imagina que as pessoas se comportariam daquela forma que se comportavam no momento em que ele saiu, né? A mãe dele, como ela acordava quando ele pisava na ponta dos pés, quando ele chegava tarde em casa, ela acordava, né? Ela percebia. E quando ele retoma, nesse segundo momento na casa, a mãe dele continua dormindo. A mãe dele já não tem mais, porque na verdade ele saiu daquele contexto. Os amigos dele já se acostumaram a viver sem ele. A vida deu continuidade sem ele. Então ele não cabe mais naquele ambiente. Exatamente. Ele próprio mudou.
A vida mudou e ele mudou também. Ele não cabe mais. O forte é uma metáfora da vida, né, gente? Total. O forte ali é uma, assim, eu li como uma metáfora da vida. Ele tá no forte como o forte em decadência, etc. É a vida também se esvaindo. E aí a gente vai chegar num ponto do livro que o livro ganha um fôlego, que começa a acontecer algumas coisas estranhas, diferentes e, enfim, vamos falar agora, spoiler primeiro, interessante, que foram as mortes, gente, que eu tô doida pra falar com vocês das mortes que aconteceram. O que foi aquilo, do né? Lazare e do Angustina. Né? Exatamente. A primeira morte, o cara vê um cavalo perdido, sai do forte. Achando que era o cavalo dele. Achando que era o cavalo dele. E aí ele não tem mais a senha lá para entrar, quer dizer, um rigor. O sistemático para entrar é muito difícil, ele sai completamente irregular, ele não tem como voltar. E quando ele vai voltar... Gente, mas por que tanto rigor e obediência num lugar onde nada acontecia? Mas o sistema militar regime militar. Assim. Militarismo, O militarismo assim. funciona nessa base. É extremamente burocrático, extremamente rigoroso, extremamente formal. Tudo bem, mas assim, pode até ser, mas a questão que a gente vê ali é uma falta de objetivo, de pretensão. Para que isso, né? Para que tanto rigor? Para que tanta senha? Se não existe ninguém querendo entrar ali, não existe inimigo, não existe nada. Para que senha? Tanto segredo. Ali é um lugar para pouca coisa. E no final que eles descobrem isso, que eles... Isso aí... São as regras, né, deles, é preciso seguir um rigor, né, e tinha que ser daquele jeito ali. O regime militar é difícil de mudar. É que dá um propósito, eu acho que aquilo é que gera um motivo, né? Porque se ali tivesse tudo também muito frouxo, é como se o risco da guerra não fosse concreto. Como tudo era muito severo, muito rígido, eu acho que aquilo concretizava o risco da guerra, eu imagino. Mas aí tem o segundo episódio de morte, que é o do Angustina, que por causa de para mim pareceu, né, um obstáculo ali com o Capitão Monte, ele acaba morrendo congelado, né? Morrendo de frio, sem abrigo. E aí... Ele tem tipo É uma escolha dele, né? O Angustina, ele era um personagem um pouco orgulhoso, né? Orgulhoso, ele existem algumas limitação características de passar mal e ele não aceita isso. Na verdade, o militar, no geral, ele tem isso. O militar, ele tem muito receio de mostrar qualquer tipo de fraqueza. Exatamente. E a idade dele, eu sei porque a idade é uma coisa muito complicada. A idade, com o tempo, fisicamente, você sofre decadências físicas. Isso aí o famoso aceita que dói menos. Todo mundo tem que aceitar. Mas no sistema militar é muito difícil. Porque isso aí te torna muito inútil dentro do sistema militar. Eles têm uma sensação de inutilidade maior do que a nossa. Então foi difícil para ele conseguir aceitar isso. Ele não aceitou e ele acabou infartando, morrendo, morreu de frio, morreu infartado no meio do nada. Congelado. Dentro do contexto do livro, na hora que eu li, eu falei assim, gente, mas que banalidade, né? Que mortes banais. Mas ao longo que eu continuei a leitura, você sabe que aquelas mortes pareceram para mim heróicas diante da morte. E como o personagem principal, o Drogo, se sente perturbado em relação a isso, porque para ele seria muito mais interessante morrer daquela forma, porque o que acontece? O Drogo, nada acontecia na vida dele, então ali naquele momento no forte, né? Não vinha guerra, nada acontecia, o forte não era atacado, então... Como ele vivia naquela rotina ali, ele se sente até um pouco de arrependido de não ter ido. De não ter morrido de repente como Angustina. Porque o Angustina, ele morreu fazendo alguma coisa pelo forte, entende? E aí quando ele vê aquela situação, ele vê algum valor na morte do personagem, do Angustina. Porque na vida dele mesmo, nada estava acontecendo naquele processo ali. E aí, gente, nós vamos agora pro final do livro.
Drogo está com 54 anos e está no forte ainda. Não, muita coisa, até chegar nesses 50 e poucos anos, o livro vai mostrando passagens do tempo paulatinas. Ele não é aquele livro, é um livro de 200 e poucas páginas. 205. Até aqui, ó, 206 páginas. É um livro pequeno, não é um livro grande. E ele não dá passagens de tempo muito lentas. Ele não mostra aquela passagem de tempo assim, de um ano para o outro. Não, ele passa, daqui a pouco ele mostra, o personagem já se passaram 4 anos, já se passaram 10 anos, já se passaram 15 anos, já se passaram 20 anos, já se passaram 30 anos. E como ele é teimoso, né? Ele é um personagem muito teimoso. Ele teve inúmeras oportunidades de sair. Ele poderia, inclusive, pedir baixa se ele quiser. Exatamente. Ele tinha estrutura, mas ele não fez. Sabe o que eu sinto? Que às vezes já senti na minha própria vida? Quando você faz um negócio que você está no meio de um caminho, você fala, gente, é melhor eu continuar para chegar naquele lugar, ou é melhor eu voltar? Já que eu estou aqui, Já que eu estou aqui, o que eu faço? Eu sigo adiante? A gente se sente covarde saindo, largando. Tem a questão... Exatamente isso, a gente se sente já perdi inútil. Esse tempo todo. Peraí, gente, por que eu tô largando isso? Quanta gente já que eu tô aqui, né? Você sente muito desqualificado se você largar aquilo ali no meio. As pessoas têm isso. É uma tendência natural. Você sente muito derrotado se você largar na metade do caminho. Eu não sei se vocês tiveram a mesma percepção que eu tive. Como os próprios colegas ali no forte foram desonestos com ele em alguns momentos. Eles poderiam... Inclusive, alguns deles estavam saindo, ele não conseguia sair porque haviam prioridades, outras pessoas deveriam sair. As pessoas passaram a perna nele para conseguir sair na frente dele. E para ele não sobrou vaga para sair. Exatamente. No momento, assim, limite de sair. E ele foram dando essas passagens do tempo. O livro mostra claramente o envelhecimento dele. Ele estava assim, depois ele saiu, a mãe dele já faleceu. Ele já não se adequava, no início ele não se adequava à vida, ele começou a se sentir deslocado na cidade. Depois ele já começou a não se adequar mesmo, ele não tinha nada a ver com aquilo. E depois ele já ficou praticamente uma parte do forte. Ele era praticamente aquilo, ele só viveria naquilo. Gente, mas ele podia ter ele teve aberto a porta e saído, dane-se o mundo. Qualquer momento ele teve um momento em que ele poderia ter saído, que foi aquele momento que eles começaram a visualizar aquela mancha preta, aquela mancha que estava aparecendo, que eles começaram a olhar com a luneta. Nesse momento eu acreditei que ele tinha uma brecha ali para sair, mas ele quis insistir naquilo, porque aí começou aquela construção daquela estrada. E ele ficou naquela expectativa de que alguma coisa iria vir dali. E ele se tornaria um herói. Era ali que ia acontecer a Grande Guerra e que o motivo da vida dele... glorioso que ele sonhou. E nada aconteceu. E não acontecia. Gente, e aí... Agora vamos pro final, tá? Se você não quer saber o final, pare agora. Mas o final... Não é um final detalhado. Mas a virada é drástica. A virada é drástica e você começa a sentir... pena, você começa a sentir um misto de pesar, e você vê que aquela coisa é drástica. E é nesse momento que você se olha no espelho e fala, caraca, tô fazendo isso também com a minha vida? Ou não, exatamente. Então, o Drogo com 54 anos está doente e finalmente a guerra está iminente, né? Os inimigos estão se aproximando, só que ele está doente, ele não consegue mais fazer nada, ele já tem um cargo alto, ele é major, subcomandante. É o segundo homem do forte. Mas... Exatamente. O tempo foi muito cruel com ele nesse sentido. Só que o tempo rouba a saúde dele toda. Isso aí no tempo antigo. Hoje em dia não roubaria. O tempo brincou muito com a cara dele nesse momento. 1940, a saúde das pessoas ia muito cedo forte. Principalmente numa vida como essa vida de militar. Que era uma vida que o tempo de vida útil da pessoa é muito curto. E ele já estava com sérios problemas de saúde. Ele era praticamente inservível para a função. E aí, quando chegou, com os inimigos se aproximando, o que fizeram? Uma pessoa ali prostrada na cama não tinha a menor utilidade. Colocaram ele na carruagem. Deram baixa. Foi um jogo baixo. Mandaram ele embora. Então, no momento em que ele teria, então, o grande finale, ele não estava mais ali. Era o momento que ele achou que ele ia conseguir. Porque o objetivo, ele serviu a carreira militar, né, com esse propósito de conseguir... Que ele teria algum sentido pela carreira dele. Exatamente, ele serviu aquilo ali,
com a vida dele, e a retribuição que ele teve foi isso. Ele foi enxotado. Ele foi tratado como um objeto. Ele foi tratado... Não servia, simplesmente. Ele quis ficar, ele quis permanecer, mesmo com todas aquelas questões de saúde, mesmo totalmente debilitado. E a pessoa que estava acima dele falou, não, olha, você vai ocupar um espaço o quarto que você está ocupando aqui. Você está pesado aqui. Você ainda vai me causar problemas. Você está atrapalhando. Você ainda vai me causar problemas porque eu sou responsável sobre você. Você aqui, eu sou responsável sobre você. O seu quarto poderiam ser ocupado por 3 ou 4 outros. 3 ou 4 militares. Ele ainda sugeriu que os militares pudessem dormir com ele ali, mas mesmo assim ele era um problema. Ele acabou a cama que ele estava ocupando. Ele acabou se tornando um problema, né? Ele se tornou um peso, ele se tornou uma coisa inútil, inservível ali, um móvel que está ali fora do lugar. Exatamente. E aí eu fico pensando, gente, às vezes você serve a vida inteira a um propósito e aquele propósito se vira contra você. Foi a loucura do livro. O que me fez pensar foi, às vezes você passa a vida planejando algo, né? Se preparando para algo que pretende fazer e esse algo não chega, né? Passa a vida toda, e o dia que eu conseguir fazer isso assim, eu serei feliz, ou eu sempre programando ou planejando ou vivendo para algo que está por vir, né? E esse algo você não tem controle se vai vir. Se vai vir ou ele não. Ele acaba te dando uma rasteira. Se vai vir no momento certo, né? Só que no fim, no último momento da vida dele, gente, ele já muito doente. Sozinho, totalmente abandonado. Não tinha ninguém, não deixou herdeiros. O sentido final que tem. Me tiraram tudo. Fiz meus projetos, a vida roubou a saúde, roubou os objetivos, roubou a juventude, mas não roubou a dignidade dele. No momento final dele, elas são as últimas palavras do livro. Ele teve medo, né? No fim de vida dele, ele teve isso. O que ele deixou muito claro, que o livro deixou muito claro, foi isso, que tirou a vida, tirou a forma como ele viveu a vida dele, tirou tudo dele. Todos os sonhos, todos os objetivos, a saúde, a juventude, tudo. Mas não tirou a dignidade dele. Isso ele manteve até o final. Tanto que ele sorriu. Pelo menos isso. Exatamente. Ele falou, isso a morte não vai me tirar. Ainda bem que a gente tem que porque eu só vi desgraceira nesse negócio. Não, ele tenta. Não, no último momento ele tenta ser forte. Ele fala assim, não vou cair aqui não. Então vamos lá nas últimas frases. O final é fantástico. Eu me arrepiei, Fazendo gente. força, Giovanni endireita um pouco o peito, ajeita com a mão o colete do uniforme. Cadê? Olha ainda pela janela, um brevíssimo olhar para sua última porção de estrelas. Em seguida, no escuro, embora ninguém o veja, sorri. A morte estava entrando pela porta, né? Sim. A morte entrou pela porta. A vida tirou tudo dele, mas da dignidade, não. Esse detalhe aí, a dignidade dele, não. Tudo que ele fez na vida, tudo bem, as escolhas foram erradas, mas as escolhas foram dele e foram escolhas dignas. Ele viveu a vida dele com muita dignidade. Isso foi as incrível coisas no livro. Erraram, Isso foi as incrível coisas no livro. não ocorreram do jeito que ele queria, mas pelo menos a dignidade dele está mantida. O personagem teve isso. É isso, gente. Se vocês não leram esse livro, tomem coragem, porque é um livrinho curto e super profundo, mas se prepara para pensar na sua vida, hein? Exatamente. Foi um livro bacana. E eu fui feliz de ler esse livro com vocês. Porque eu tinha comprado esse livro estava lá, esperando para ser lido. Foi enviado pela TAG em 2017. Esse livro é antigo mesmo e ele estava encaixotado, porque eu falei, gente, não vou ler. Aí minha amiga querida, viu? Deu esse projeto pra gente, deu o objetivo de ler esse livro. Falei, vou ler. Graças a Deus, o livro é muito bom, o livro é importante, o livro é muito válido e nós... E o próximo, gente, vocês nem sabem o que a gente vai ler. O próximo livro é O Senhor do Orvalho, da Carambaia. Vocês aguardem, o próximo mês, final do mês de junho, a gente está com um novo vídeo. Nós três em resenha. Espero que vocês tenham gostado. Se curtiram,
Coloca aí um ok para nós, joinha, porque isso ajuda, comentário né? bacana. Isso, aí. Ponto de vista de vocês. Literatura haitiana, um livro Sigam raro, a página da Cizuê. literatura negra, muito Esse projeto importante. dela é super bacana e eu fico super feliz assim, de ter Nós participado. estaremos com muitos livros importantes nesse período que a gente vai discutir, com um tour muito grande pela literatura internacional. E inclusive com amigos, literatura né, brasileira. É o que é melhor com amigos, né? Ler com Um bate-papo amigos. bacana, gostoso, falar sobre leitura, que é uma coisa que a gente gosta, né? A gente fica feliz, toma vinho. Gerlan Meneguzzi, ó, Gerlan Meneguzzi, José Guilherme Balestreiro. Aqui, gente, é tudo o contrário, vocês sabem, né? Ó, beijos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.